Noite na Taverna, Claudius Erma. O tema de Noite na Taverna, ele não está relacionado ao sobrenatural. Ele está relacionado ao extravagante do ser humano, do hiperbólico, do mal do ser humano, digamos assim, do obscuro de dentro das pessoas, que são, como eu disse, a necrofilia, o amor obsessivo, assassinatos, ingratidão, adultérios, suicídio, até emprego de narcótico, que seria dopar a pessoa para ela sentir a atração, que é considerado sim um crime, e incesto, são as obras-primas contadas pelos personagens. E tudo isso também tem aquele debate filosófico da vida e a morte andarem lado a lado, daquele foco nos sentimentos dos seres humanos, naquela expressão fortíssima do romantismo. E também predomina a intenção de fugir da realidade, através da bebida e da fantasia. Os personagens, eles estão praticamente em uma boate, né, no qual eles bebem e contam os seus relatos, os próprios relatos até, contam entre si, contam de coisas que já viram ao longo dos contos. Os personagens, eles estão saturados de extrema melancolia e pessimismo, que são as características dominantes do ultrarromantismo, no qual os autores se preocupavam em descrever paisagens sombrias e acontecimentos misteriosos, como eu falei. Agora um pouco sobre Álvares de Azevedo. Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo, em 12 de setembro de 1831, filho de Inácio Manuel Álvares de Azevedo e de Maria Luísa Mota Azevedo. Ele foi um poeta, escritor e contista da segunda geração romântica brasileira. Suas poesias retratam o seu mundo interior. Ele é conhecido como o poeta da dúvida. Ele foi totalmente coerente à estética do romantismo, né, que é aquela atmosfera macabra e voltada à melancolia e coisas relacionadas à morte. E ele acabou morrendo muito cedo. Em 1852, ele ficou doente e teve que abandonar a faculdade um ano antes de concluir o curso de Direito. Ele foi vitimizado por uma tuberculose e também estava sofrendo com um tumor. Ele foi operado, só que ele acabou não resistindo. Ele construiu uma obra bem pequena, só que clássica, que é um patrimônio do romantismo brasileiro. Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, é uma obra do romantismo brasileiro, que se tornou um clássico da literatura brasileira. A obra faz parte da segunda geração romântica, ou geração mal do século, além de conter as principais características da segunda geração romântica, sendo elas profundo subjetivismo, sentimentalismo exacerbado, pessimismo e melancolia, egocentrismo e individualismo, fuga da realidade, escapismo e saudosismo. Sem dúvidas, Noite na Taverna é um grande destaque do romantismo brasileiro. Resumo da obra. Os cinco amigos reunidos, chega então a vez de Claudius Hermann contar sua história. Um homem persistente e obstinado, e agiu de forma condizente à sua personalidade quando viu uma bela mulher cavalgando diante dele. Tratava-se da duquesa Eleonora. No dia em que avista a bela duquesa, Hermann dobra sua fortuna e à noite no teatro a vê mais uma vez. Ao longo de 6 meses, encontra ela em bailes e teatros até que decide comprar de um criado a chave do castelo. E quando ela está adormecida, ele entra e coloca-lhe nos lábios narcótico. Aguarda que durma profundamente, repetindo o fato durante um mês, noite após noite. Certa vez, após um baile, entra no quarto de Eleonora e, vendo um copo com água junto à sua cabeceira, derrama nele o narcótico. Entram o duque e a duquesa e, antes de sair do quarto, prometendo-lhe retornar, bebe um pouco do líquido seguido por ela. Cláudio sabe que Marfil não virá ao quarto e que Eleonora dormirá profundamente. Depois de tudo isso, foge com ela numa carruagem. Quando Eleonora acordou, se sentiu perdida e espantada. Não conhecia aquele homem que estava em seu leito. Se sentiu nua quando viu seus seios expostos e cobriu-os com suas mãos. Começou a questioná-lo que tudo aquilo era uma comédia, pois havia adormecido em seu palácio.
Não poderia acordar em um leito de um homem. Ele, paralisado, não lhe respondia. Eleonora se jogou e ajoelhou-se sobre aquele homem, chorando, completamente em desespero, até que levantou-se e correu até as janelas. Tomada pelas mãos de Cláudio, ela ameaçou em pedir ajuda. Logo em seguida, teve sua boca tampada por suas mãos. Então ele contou a ela como a desonrou e o quanto sentia por ter-lhe feito tal ato. Contou-lhe sobre os sentimentos que ele sentiu e sentia por ela. Quando Eleonora ouviu tudo aquilo, sentiu o desejo da morte, se sentiu suja. Quando Cláudio voltou, encontrou a Leonora com versos seus das noites passadas. Nesses versos havia escrito: Não me odieis, mulher, se no passado nódoa sombria desbotou minha vida. É que os lábios queimei no vício ardente, e de tudo descri com fronte erguida. A máscara de Dom Juan desbotou-me esse olhar, e os lábios frios ousam de maldizer do meu destino? Sim, longas noites no fervor do jogo, desperdicei, febril e macilento. E voltei a porvim ao Deus do acaso, e o amor profanei no esquecimento. Murchei no escárnio as coroas do poeta, na ironia da glória e dos amores, aos vapores do vinho à noite insano, desbrucei-me do jogo nos fervores. A flor da mocidade profaneia, entrei entre as águas lodosas do passado, no crânio a febre, a palidez nas faces, só cria no sepulcro sossegado. Um dia Cláudio entrou em casa, encontrou o leito ensopado de sangue e no recanto escuro da alcova um doido, abraçado com um cadáver. Era uma cabeça hirta e desgrenhada, uma tez enverdeada e uns olhos fundos. Agora iremos pensar um pouco sobre a visão crítica da história. Cláudio Hermann Álvares de Azevedo deixa claro para o leitor que todos os contos anteriores tiveram a morte, o cemitério e um cadáver como cenário de relatos. Cláudio Hermann, no entanto, mostra-se mais romântico, sem compromisso de relatar tragédias de amores doentios e desilusões de perdas contidas nesse mesmo tema. Mas ao decorrer da história percebemos que ele usou esse amor como um pretexto para fazer coisas inaceitáveis com Eleonora. Isso deixa todos os leitores revoltados com tamanha frieza. Não me odeies, mulher, se no passado nódoa sombria desbotou minha vida. É que os lábios queimei no vício ardente e de tudo descri com a fronte erguida. A máscara de Dom Juan queimou meu rosto na fria palidez do libertino. Desbotou-me esse olhar. E os lábios frios ousam de maldizer do meu destino. O homem tirou do seio um frasquinho de esmeralda, levou até os lábios entreabertos dela e verteu-lhe algumas gotas, que ela absorveu sem senti-las. Deitou-se e esperou. Em instantes, o sono dela era profundíssimo. A bebida era um poderoso narcótico, daqueles que se misturam em elixires, que despertam e acordam a febre nas faces, despertando o desejo voluptuoso nos seios. Ela estava nua. Nem veludo, nem véu a cobriam. O homem ergueu-se, afastou o cortinado. A lâmpada brilhou com mais força. E apagou-se. O homem era Cláudio